E hoje nós vamos falar sobre laje H8, laje H12 ou laje maciça para um sobrado. Eu recebo muito estas perguntas tanto no WhatsApp, tanto quanto lá no meu Instagram. As pessoas perguntam: Ed, eu posso usar laje H8 para construir um sobrado? Eu posso usar laje H12 para construir um sobrado? E eu percebo que as pessoas não entendem muito como funciona as cargas em um sobrado, em uma construção com mais de um pavimento. O que você tem que levar em conta quando você tem uma construção com mais pavimentos, como por exemplo um sobrado? A laje você precisa levar em conta? Sim, mas a laje é o menor dos focos que você deve prestar atenção. O menor problema na construção de um sobrado é a laje. Há outras situações que podem trazer maiores problemas para você. Por exemplo, o solo, a fundação, os pilares e as vigas. Estes 4 elementos aí na sua construção podem te trazer muita dor de cabeça, principalmente se você construiu um sobrado que tem aí 2 lajes, uma laje piso e uma laje forro, ou uma laje piso e um telhado com forro. É muito problemático quando você não faz uma análise de solo. O solo, eu posso te dizer que é o principal deles. Por quê? Mesmo que você tenha calculado toda a sua fundação, toda a sua estrutura, todos os seus pilares, todas as suas vigas para suportar as cargas de uma casa com mais de um pavimento, de um sobrado, por exemplo, se o seu solo, se a terra que está embaixo desta casa não tiver uma resistência suficiente para aquele tipo de fundação que você fez, que você executou, você vai ter problemas aí na sua casa. Algumas pessoas falam assim: eu vejo casas muito antigas construídas apenas no tijolo maciço e não tem problemas. Sim, porque aquele solo é um solo que resiste àquele tipo de construção. Mas se você tem um solo que ele não resiste a esse tipo de construção, você precisa então pensar em uma fundação adequada para aquele solo. E como que você fica sabendo disto? Você vai procurar uma empresa que faz análise de solo. Este é o primeiro passo. Se você vai calcular, alguém vai calcular para você esta fundação, seja um engenheiro, seja um arquiteto, que vai calcular para você, você precisa saber a resistência deste solo. A análise deste solo vai dizer para você se ele tem muita areia, se ele tem mais argila, se ele tem rochas. Porque se tiver areia, vai precisar de uma fundação profunda, não somente aquela broquinha de 2 metros, de 3 metros. De repente, você precisa de uma estaca de 10 metros de profundidade. Já pensou nisso? Até na hora de comprar um terreno, você tem que pensar nisso. É um terreno em uma área, a terra é muito arenosa, não é uma terra resistente, você pode ter um custo maior na hora de fazer uma fundação. Então é importante que você também não observe apenas aquela terra que está por cima. Às vezes você pode ter uma camada de 1 metro, 2 metros de terra firme e abaixo daquela terra não estar firme. Então é importante uma análise de solo. E a fundação, que pode ser feito através de sapatas ou brocas, vai depender da resistência deste solo. Um solo mais resistente, até para um sobrado, você pode nem precisar do bloco de fundação e da estaca ou da broca. Você apenas com uma sapata, as sapatas em cada pilar, calculada de acordo com a carga daquele sobrado, vai resolver o seu problema. Os pilares devem ter padrões mínimos aí de 14 por 30, é o que eu sempre utilizo em construções. A ferragem vai ser calculada de acordo com a carga que vai naquele sobrado. Eu não posso falar aqui para você, ó, utilize tal ferragem, porque eu não calculei a sua necessidade, eu não fiz esse cálculo, não sei o que você vai fazer aí, nós não podemos passar cálculos assim em vídeos. Então eu digo para você, mínimo aí é de 14 por 30, é a largura da tábua, a largura do tijolo, que você vai fazer um pilar, essa estrutura para receber esta carga. E um ponto também que eu quero dizer para você, ferragem 5 por 16 para pilares, não utilize. Não vai ser, se é 5 por 16, um sobrado não suportará através deste pilar. Este pilar não vai suportar um sobrado, melhor dizendo assim para você. Então você já começa a pensar por aí. Usou de ferragem de 3/8 para cima, de 10 milímetros para cima, é que você já está um pouco mais seguro para um sobrado. Mas é preciso fazer um cálculo.
E as vigas, tanto as vigas que suportam lajes nos cômodos que dividem os ambientes, tanto aquelas cintas que dão uma volta na casa. Estas vigas precisam ser calculadas, elas precisam ter dimensionamentos mínimos. Nós costumamos sempre pensar aí no 14 por 30 também, é o mais padrão que a gente utiliza. E a gente vai deixando sempre um vão máximo aí de 3 metros entre cada pilar e outro, porque assim você tem dimensões menores, vãos menores, para poder utilizar vigas faces menores. Quando você corta a viga e vê uma lateral dela ali de corte, você tem aquela face daquela viga um pouco menor, você tem um corpo de viga menor, então você tem vãos menores para esta facilidade. E a ferragem da viga também vai ser calculada de acordo com este vão e de acordo com a carga que vai receber. Aí sim, você tem que levar em conta o peso próprio da laje, porque a laje vai receber as cargas do ambiente e vão lançar nestas vigas, e estas vigas vão lançar nos pilares. Viu a importância dos pilares? A laje recebe as cargas da casa, passam para as vigas passam para os pilares passam para as brocas, sapatas, fundação que você tem lá, seja um bloco de fundação, passa para este elemento e esse elemento distribui estas cargas no solo, lá na terra. Se a distribuição destas cargas estiverem normais, estiver comum, este peso não for maior do que aquela casa suporta, não vai trincar a sua parede, não vai tremer a sua casa, não vai tremer a sua laje. Mas a pergunta inicial do vídeo de hoje foi: laje H8 ou laje H12, laje maciça para sobrado? Você já viu que tanto faz. O único porém que eu tenho aqui é: para uma laje piso, eu não uso laje H8. Sim, eu não uso laje H8. Eu uso laje H12. Ed, mas na minha cidade não tem. A minha cidade não tem laje H12. Pense na possibilidade de comprar em uma outra cidade. Pague um transporte, pague um frete, leve a laje H12. Ed, é muito longe, mesmo assim eu não consigo. Faça um reforço na sua laje H8. É possível fazer um reforço. Reforço não é aquela tela pop por cima, reforço não são aqueles ferros traspassados na horizontal e na vertical sobre a sua laje. O reforço tem que ser feito na vigota, na parte de baixo da vigota. Nesta parte de baixo da vigota é onde você faz o reforço para utilizar a sua laje H8. Então é possível sim você fazer a utilização da laje H8. Você pode também utilizar aí nesta laje H8 uma treliça pesada, porque eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre treliças pesadas, que é aquela treliça que utiliza uma ferragem de 4,2 milímetros, mesmo para a laje H8. De repente aí na sua cidade você consegue. Se você não conseguir nem a treliça pesada aí na sua cidade, utilize a treliça normal e coloque ali 2 ferros de 6 milímetros na parte inferior da sua treliça. Vai resolver muito mais, vai dar um reforço maior aí para a sua treliça. É importante que essa ferragem funcione na parte de baixo da treliça e não na parte de cima da sua laje. Outro ponto que você precisa observar é que a laje maciça, por que eu falei menos desta laje aqui? É uma laje menos utilizada por aqueles que são adeptos do faça você mesmo. Precisa de forma, precisa de um escoramento diferenciado, precisa de um cálculo diferenciado, a ferragem diferenciada, a ferragem é mais cara. Então, geralmente você não vai utilizar a laje maciça. E se você for utilizar a laje maciça, com certeza o seu sobrado terá um engenheiro responsável, porque é uma laje que exige um cálculo. E neste caso, o engenheiro vai pensar em todo o conjunto aí do seu sobrado. Não é verdade? Galera, este foi o vídeo de hoje, um vídeo no qual eu falei sobre um sobrado. Como nós devemos levar em conta para construir o nosso sobrado. Comecei pela laje e falei de tudo: solo, fundação, pilares, vigas. Este vídeo vale a sua inscrição aqui no canal Falando de Cidade, se você ainda não é inscrito. Vem com o Ed Falando de Cidade.